Muito tempo atrás, havia algo que se chamava Deus. E um homem chamado Shakespeare. E havia umas coisas chamadas pirâmides. Havia pais e os bebês nasciam das suas mães. Mas isso foi há muito tempo. Saudações literárias! Tudo bem? Em 1932, o inglês Aldous Huxley publicou uma distopia um tanto desconcertante. Admirável Mundo Novo desconstrói a sociedade como a concebemos, dando lugar a uma completamente nova e perfeita. Mas é algo tão perfeito que ser infeliz, por exemplo, é praticamente um crime. Tudo é extremamente evoluído, cientificamente avançado e a ordem se estabelece desde a concepção da vida. E sabe o que é pior? Esta obra chega aos 90 anos assombrosamente profética. O texto é muito tranquilo de se ler. O desafio está em você entrar de cabeça na história e pensar como pensam os habitantes deste admirável mundo novo. A gente tem muita ideia pré-concebida de tudo e isso de fato pode atrapalhar a nossa imersão. E é por isso que eu amo tanto a literatura. Este livro aqui é excelente para você fazer o seguinte exercício: tentar pensar de um jeito diferente. Ou melhor, tentar achar estranhas as coisas que você acha normais. Exemplo, mãe. Existe coisa mais linda que a maternidade? Que uma mãe com um bebê nos braços, amamentando, cuidando. Em Admirável Mundo Novo, isso é uma blasfêmia. A simples pronúncia da palavra mãe já é uma obscenidade. Por aqui as crianças são geradas em laboratório. Não existe, portanto, o conceito de família, pai, mãe, lar, irmãos. Isso tudo já foi superado e faz parte de um passado vergonhoso que aconteceu bem antes de Ford. Calma aí. Ford? Calma que eu já te explico. A sociedade aqui é organizada em castas, sendo alfa a casta top e Y a mais baixa, a mais ralé de todas. Cada uma com uma função específica e pré-determinada desde a concepção do bebê. Durante o processo gestacional inteiramente em laboratório, o bebê recebe tudo de que precisa para se desenvolver dentro da casta estabelecida para ele. Ou seja, os indivíduos são fabricados e clônicos, porque isso é feito em série. Eu estou falando de dezenas, centenas ou milhares de gêmeos idênticos, predestinados e condicionados a cumprirem uma tarefa específica ao longo de toda a sua existência. E isso será feito de uma forma tão eficiente que eles vão amar ser quem são. Eis o segredo da felicidade e da virtude: amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo condicionamento: fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. Essa sociedade existe numa Londres evoluída, dominada pela alta tecnologia, no ano de 632 depois de Ford. Ele mesmo, Henry Ford, o americano que revolucionou a indústria ao introduzir a ideia da montagem de automóveis em série, diminuindo tempo e custo. Ford é o deus do Admirável Mundo Novo. Então é bom que o leitor já vá se acostumando com expressões do tipo "por Ford", "pelo amor de Ford". Por lá o governo manda em tudo, controla tudo. Não existe liberdade individual de ordem nenhuma. Mas calma, isso tem uma razão. É tudo em nome da paz mundial, da segurança pública, de um mundo sem conflitos e povoado por pessoas sempre felizes e despreocupadas. A sua única opção é ser feliz e satisfeito. Não, você não tem o direito de ter sentimentos ruins nem de se angustiar com coisa alguma. Nenhum trabalho foi poupado para lhes tornar a vida emocionalmente fácil, para os preservar tanto quanto possível, até mesmo de ter emoções. Para isso, as pessoas são condicionadas desde que nascem. Por exemplo, elas ouvem, ainda bebês, mensagens repetidas vezes para que no futuro elas desenvolvam uma consciência de como devem ser e agir.
É como uma hipnose auditiva ou uma hipnopedia. Pode ser uma mensagem do tipo: eu sou beta e eu sou muito feliz por ser um beta, porque ser beta é muito legal. É como uma grande lavagem cerebral, na verdade, que elimina qualquer senso de individualidade. 100 repetições, 3 noites por semana durante 4 anos. 62.000 repetições fazem uma verdade. Mas é claro que, como uma boa distopia, a história gira em torno de personagens um tanto deslocados dessa sociedade fordista perfeitinha. Bernard é um alfa, ou seja, pertence à elite genética. Porém, o fato de ele ser 8 centímetros menor que os demais alfas faz dele um pária, alguém excluído e solitário. Há rumores de que introduziram álcool em seu pseudo-sangue durante a gestação, e isso explicaria essa insuficiência física. Mas fato é que Bernard se sente atormentado a ponto de levantar questionamentos nada aceitáveis. Ele quer saber o que é paixão, quer conversar, vê se pode, quer sentir alguma coisa com intensidade, quer ter privacidade. Bernard tem noção de que é um escravo do condicionamento e se sente um injustiçado. Enfim, ele tem demasiada consciência da sua individualidade. Tem ideias muito próprias e independentes. Resumindo, Bernard Marx é uma ameaça ao sistema. E ele, por conta disso tudo, tem muita curiosidade de saber como vivem os selvagens, ou seja, como é a vida dos excluídos do admirável mundo novo. Então ele convida a também alfa Lenina, maravilhosa e pneumática Lenina, para um passeio nada convencional por Mau País, uma reserva onde vivem pessoas miseráveis, pobres, doentes, sujas, ou seja, habitada por seres inferiores. É bom que se diga, na Londres do admirável mundo novo não há sujeira, doenças ou problemas de ordem sentimental. Quanto mais parceiros sexuais se tem, melhor. Não há envolvimento emocional de nenhuma ordem. Não há namoro, casamento, monogamia, romantismo. Não há amizade, afeto, cumplicidade. Não há pessoas velhas. A senilidade existe sim, mas envelhece o coração e o cérebro, não a face. Logo, uma sexagenária moribunda, por exemplo, tem aspecto de mocinha. Tudo é sintético e asséptico, livre de pragas e peçonhas. Dito isso, voltemos a Mau País, que é exatamente o oposto de tudo isso que eu disse. Nessa reserva de selvagens, as crianças não são decantadas, elas são paridas, elas nascem, por mais revoltante que isso possa parecer. E é nesse lugar opressivamente estranho que Bernard se afeiçoa a um selvagem chamado John. John é um leitor voraz, amante de Shakespeare, que, diga-se de passagem, é uma figura que ninguém conhece no admirável mundo novo. John e sua mãe, Linda, são convidados por Bernard a conhecer a Londres dos civilizados. Na verdade, Linda é de lá, mas foi expulsa porque engravidou. Que treta! A chegada dos dois na terra da modernidade causa horror e fascínio na mesma proporção. Eles são vistos como verdadeiras aberrações. Linda é muito gorda, suas carnes são moles, suas bochechas caídas, os dentes cariados, a pele pustulenta e aquele corpo forte. Era impossível olhá-la sem sentir náuseas. John, que passa a ser chamado simplesmente de selvagem, começa a perceber que Londres não é tão legal como ele imaginava. Pudera, né? Um rapaz que lê poesia, que é apaixonado pelo sentimentalismo, se vê diante de uma sociedade fria e sem emoção, foi demais para ele. Bem, há muitos aspectos interessantes nessa história que nos levam a pensar em Aldous Huxley como um profeta. Será mesmo? Vamos primeiro sintonizar o ano em que essa obra foi publicada. 1932, há exatos 90 anos. E um ano antes da chegada de Hitler ao poder na Alemanha. Mesmo sem saber das atrocidades que viriam e dos arranjos políticos que iam acontecer,
Huxley denuncia o pesadelo de uma sociedade centralizadora, manipuladora, fascinada pelo progresso científico e, pior, convencida de que poderia oferecer uma felicidade obrigatória aos seus cidadãos. Outra questão interessante: o primeiro bebê de proveta nasceu em 1974, mais de 40 anos depois de Admirável Mundo Novo. Na ficção de Huxley, os embriões se desenvolvem inteiramente em laboratório, ou seja, eles não entram em contato com o útero da mãe em nenhum momento. Na vida real a gente sabe que não é assim, mas as pesquisas científicas estão cada vez mais próximas dessa possibilidade. Na sociedade hipotética e científica de Huxley, além da reprodução in vitro, os embriões são manipulados geneticamente para que os bebês nasçam com características pré-determinadas. Tudo era definido previamente: se homem ou mulher, todas as características físicas, todas as habilidades motoras e intelectuais, gostos, preferências. Enquanto isso não passava de mera especulação da mente do autor, hoje a comunidade científica de fato vive um debate real sobre a ética da manipulação genética. Síndrome do pânico, burnout, depressão, ansiedade, compulsão das mais variadas, todas doenças da mente tão em voga nos nossos dias. Houve um boom na psiquiatria nos últimos anos e há vários estudos que apontam para o uso cada vez maior dos chamados psicotrópicos, que são aqueles medicamentos que agem no sistema nervoso central, garantindo uma sensação de bem-estar. Daí a gente volta lá para o Admirável Mundo Novo, onde todos os indivíduos são completamente dependentes do soma, uma droga que evita a angústia, a dor e conserva a alegria e a felicidade obrigatória. Com a dose de soma em dia, a pessoa permanece satisfeita e de bem com a vida. Isso não parece tão distante da realidade, não, em que os psicotrópicos são vistos muitas vezes e erroneamente como promotores de bem-estar. Outro aspecto interessante presente em Admirável Mundo Novo e que hoje faz um sucesso danado é o cinema 4D, aquele de realidade aumentada que te faz interagir com o filme, sabe? Olha só, isso já tinha sido pensado por Huxley há 90 anos, quando o cinema ainda estava se popularizando. No livro, as pessoas frequentam o cinema sensível, exatamente para viver uma experiência interativa com o que rola na tela. Incrível, né? Agora me diga, será que Aldous Huxley é só um bom escritor de distopia? O cara é um profeta distópico científico, ora! Isso sim! Na minha interpretação, a crítica que o autor faz ao sistema é sim muito clara e severa, mas elegante também. As pessoas realmente parecem felizes e satisfeitas nessa sociedade fordista imaginada. São seres humanos privados das suas dores naturais e entregues a um prazer contínuo e ininterrupto. Será que isso não seria bom? Será que não seria bom ser feliz o tempo todo? É claro que é uma sociedade forjada pela ciência e pela droga, mas nos leva a fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida e sobre a sociedade onde estamos inseridos. Um dos principais intelectuais da sua época, Aldous Huxley, expressa, nesse seu romance mais famoso, um profundo ceticismo com relação ao avanço científico e ao progresso. E a história prova mais uma vez que há fundamento nessa preocupação. Um beijo e até a próxima!